Olá, eu sou Ilza Santos e esse é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. O convidado desse episódio é o Aloísio Lima, docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Aloísio obteve seu doutorado pela EFE em 2017, sob orientação da professora Cláudia Forjaz. Em 2021, ele e mais 3 pesquisadores lançaram um podcast Exercício é uma Droga, que fala sobre atividade física, nutrição e saúde. Aloísio, obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, pessoal. E aí? Eu estou muito feliz de estar aqui, voltando, né? Fazia muito tempo que eu não via vocês, então a proposta do podcast é super legal, super interessante. Então eu estou bem honrado de estar fazendo parte, né, disso. E agradeço. Vamos conversar. Vamos começando, então. Como que surgiu a ideia desse podcast? Então, a gente lá no LARAN, né, para quem não sabe, é o Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora da Escola de Educação Física da USP, a gente sempre conversava sobre a dificuldade que a gente tinha de disseminar o conhecimento, né, científico que às vezes a gente produz, e como era ruim às vezes o conhecimento que existe por aí, que é levado de uma forma ruim, né, muitas vezes, e às vezes arrasta muita gente, né? Então a gente vê muita gente que não tinha muito embasamento científico e estava conversando com pessoas e falando algumas verdades que nem sempre são tão verdades assim, então isso incomodava muito a gente, né? Isso na época do LARAN, até 2017, que a gente conversava muito sobre isso. E aí, depois de um tempo, a gente começou, eu e mais 3 alunos, né, do laboratório, que na época, Tiago Peçanha, Rafael Rezende e Rafael Fecchio, a gente começou com essa ideia. Antes do podcast, ainda veio o ciclo de fisiologia, que a gente vai acabar conversando um pouco mais sobre ele, né? Então, a ideia do ciclo de fisiologia e, posteriormente, do podcast era disseminar o conteúdo científico, agora de uma forma, né, com qualidade, com bastante embasamento, e também trazendo pessoas que fossem especialistas para falar daquilo ali, para a gente tentar se comunicar com a população geral em uma plataforma que ainda não é muito explorada, né, no Brasil, que é a questão do podcast. Ela, apesar de ter crescido muito nos últimos anos, ainda falta muita coisa que dá para ser explorada, né? Então, com um programa ali regular, a gente queria tentar atingir esses objetivos. E aí a gente começou. Fomos atrás de fomento, né? A gente conseguiu, por exemplo, o Fomento Fisiológico Society. A gente conseguiu também uma parceria com a AstraZeneca, que ajudou muito no desenvolvimento e na divulgação do podcast. E aí, só para, acho que vale abrir um parentezinho aqui, a gente está com agora, eu estava olhando ontem, com quase 28 mil, né, visualizações, né? Bacana. Então, a gente tem 28 episódios, quer dizer, isso dá em média 1.000 visualizações por episódio, né? Então, eu acho que isso é uma marca bem interessante e a gente tem alguns exemplos também bem satisfatórios de que a mensagem está chegando, né? A gente sempre brinca que a gente quer espalhar a mensagem do exercício. Então, essa foi a ideia inicial, sabe? Entendi. E por que exercício é uma droga? Por que do nome? Esse é um nome bem interessante, assim. A gente precisa de um nome assim que a gente considere de impacto, né? Uma coisa curta, direta, que consiga transmitir uma mensagem ali. E aí, esses 4, né, eu, o Tiago e o Rafael Rezende e Fecchio, a gente estava numa reunião, num brainstorm, assim. A gente começou a jogar nomes e possibilidades, saiu muita coisa ruim também, e aí, Fecchio, do nada, assim, ele estava pensativo, caladinho na dele, ele soltou. Exercício é uma droga. E aí, a ideia é justamente trabalhar 2 vertentes, né? Direcionar, assim. Primeiro, muita gente não gosta de fazer exercício, não gosta de fazer atividade física, né? Então, esse é um lado que a gente fala bastante também. E o outro é aquele, não, Exercise is Medicine, né?
essa frase que é bem conhecida, e aí a gente utiliza exercício é uma droga para esses dois lados aí da moeda, sabe? Então a gente faz uma brincadeira com isso. Trocadilho ficou perfeito, eu achei. Com trocadilhos. Além do podcast, você já tinha comentado com a gente que você faz parte do projeto de fisiologia, né? É isso. Você poderia falar um pouquinho disso? O ciclo de fisiologia é como se fosse um macro, né? Ele é o guarda-chuva, vamos dizer assim, que dentro dele a gente tem o podcast, né, o Exercício é uma Droga, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem o Instagram do ciclo de fisiologia. Hoje o Instagram eu acho que está com quase 14 mil seguidores, e a ideia é também fazer divulgação científica, né? Na verdade, a ideia inicial mesmo era a gente fazer eventos científicos, tanto que o nome ciclo de fisiologia é por causa disso. A gente convidou colegas nossos, inclusive a gente, né, e fez um evento com várias palestras de acordo com alguns temas que cada um dominava, né, algumas coisas que fosse interessante levar para o público. Então a gente fazia eventos durante o final de semana, assim, a cada 15 dias, isso no início. E aí isso foi expandindo, a gente foi movimentando bastante o Instagram, né, e foi desenvolvendo outros projetos também. Né, a gente fez projetos com professores da IFE também, né, e a partir disso tomou forma, e aí sim a gente incluiu o podcast, né, debaixo desse guarda-chuva. Então a coisa foi crescendo e a gente está com essa, e a ideia é sempre levar um conteúdo, né, de qualidade e para atingir o máximo de pessoas possível. Uhum. Sobre isso, né, assim, então esse projeto ele tem esse intuito, eu entendo, também de divulgação científica, né, na área de atividade física e saúde. Qual é a importância de se investir na disseminação de conteúdos de qualidade na área de educação física? Eu acho que assim, a gente tem muitas possibilidades, né? Eu acho que a primeira e bem importante também é promover conscientização sobre atividade física e nutrição, né? Na saúde geral. Só um parêntese, óbvio que a gente é formado em educação física, a gente não tem competência para falar de nutrição nesse nível, mas a gente sempre traz alguém que tenha. então, só para fechar o parêntese. Então, a importância de promover a conscientização, né, de forma geral, assim, e atingir uma maior parcela possível da população. Né? E aí, uma outra coisa importante que a gente busca é tentar qualificar um pouco mais as informações, né, sobre pesquisa recente, sobre algum tipo de técnica de avaliação ou de análise, e isso ajuda a aprimorar a formação. Né? A gente acredita muito nisso também, aprimorar a formação de profissionais da área da saúde. E também, né, um dos pontos principais, não poderia deixar de ser, é combater a propagação de ideias erradas, né, a respeito desses temas. Né? A gente, infelizmente, a informação ela corre muito rápido e às vezes não corre da melhor forma. E aí você desfazer isso depois que a mensagem é mandada de forma errada é complicado. Então, essa é uma das nossas missões, né? Trabalhão. Então, só para dar um exemplo um pouco mais palpável, por exemplo, a gente tem relatos tanto de ouvintes, assim, tem um que marcou muito a gente, que foi uma senhora a mãe de um ouvinte, eu falei e não vou lembrar o nome dela, mas tudo bem, vai ficar a menção aqui. Ela ouvia, né, um ouvinte nossa assídua, e aí a mãe dela começou a ouvir também, com mais de 70 anos. E aí ela mandou uma mensagem pra gente, falando que a mãe começou a fazer exercício a partir do que ela ouvia, que a gente falava. E a gente tem vários relatos desses. Além de, claro, estudantes, né, e profissionais da área da saúde. Um exemplo legal também que eu gosto sempre de dar, da importância, a gente acho que vai conversar um pouco sobre trajetória mais para frente, e uma das coisas que me ajudou nos meus estudos para concurso foi o podcast. Né? Apesar de ser uma linguagem muito descontraída que a gente trabalha, a gente tem muita qualidade no que a gente passa. A gente estuda antes o conteúdo, a gente leva alguém que trabalha com aquele tema. Então, aquilo de fato ajuda. Né? Então, eu acho que isso é
é bem importante. Então, assim, de forma resumida, né, para ser mais objetivo, eu já falei até demais. A gente tenta contribuir com uma sociedade mais informada, mais saudável e engajar, né, na atividade física. Então, acredito que são esses pilares aí, viu? Entendi. E, Aloysio, com base nessa sua experiência, qual seria, você sabe, né, você consegue nos dizer qual seria a chave de uma boa estratégia para atingir o público leigo com informação científica de qualidade? Eu acho que, sobre esse ponto aí, acho que é bem importante a gente fazer uma meia-culpa, assim, né? A gente não é formado para isso, de forma geral. Tem gente que discorda e também acha que a gente nem deveria ser mesmo, né? Tudo bem, eu discordo um pouco dessa visão. Eu acho que é importante a gente, como pesquisador, conseguir fazer isso, né? Então, a formação, às vezes, dentro do laboratório, né, a gente tem uma dificuldade danada de extrapolar e se comunicar, né, com a sociedade, de forma geral. Inclusive, os editais de fomento agora, eles normalmente têm alguma coisa que seja necessário você incluir lá para relacionar com alguma coisa da sociedade, uma mensagem curta ali que pessoas que não são da área entendam, né? Então, isso está sendo cada vez mais exigido. Então, o que eu acho muito importante? Comunicação clara, uma comunicação acessível, né? Não adianta eu falar um jargão técnico que, por exemplo, a senhora de 70 anos está ouvindo a gente, ela não vai entender, né? Às vezes até o profissional mesmo, que são coisas muito restritas que a gente vê no laboratório, a gente levar isso para a prática que não é de interesse, né? Falar alguma coisa, sei lá, modulação autonômica cardíaca, que é uma coisa que a gente vê, está acostumado ali, o cara às vezes não vai saber o que é. Então, a comunicação acessível é extremamente importante. Contextualizar, né, falar da relevância, falar principalmente em situações práticas do cotidiano. Por exemplo, no exemplo que a gente, na pergunta anterior, eu comentei de alguns exemplos práticos que isso estava acontecendo. Então, é bastante importante a gente conseguir relacionar isso com o dia a dia de quem está absorvendo aquele conteúdo, né? Então, histórias e exemplos, eu acho que são coisas que vêm a somar muito nisso aí, sabe? Usar mídias, várias mídias. A gente usa o Instagram, a gente usa o YouTube, a gente usa o Telegram também, a gente usa o próprio podcast. Então, são diversas mídias e isso vai acabar atingindo mais pessoas, né? Às vezes o cara não gosta, não tem Instagram, não tem tanto interesse, mas gosta de ouvir alguma coisa, enquanto está fazendo um trabalho, né, braçal, por exemplo, né? Então, acho que isso de usar muitas mídias isso ajuda. A participação do próprio público leigo, uma coisa que a gente faz no nosso podcast é tentar sempre levar perguntas, por exemplo, dos nossos ouvintes. Então, isso deixa eles mais à vontade até para participar. A gente, né, manda no Telegram, pede para eles falarem perguntas e tal, e aí eles falam sobre isso, né? E uma coisa muito importante é credibilidade do que você está falando e da fonte que você está levando para lá. Então, normalmente, a gente leva pesquisadores de renome, né, naquele determinado assunto e conversa com eles sobre o tema específico. A grande maioria dos assuntos que a gente trata no podcast, a gente não domina 100%. Claro que a gente estuda antes. Mas levar o cara que saiba o que está falando, muda tudo. Então, eu acho que esses aspectos são bem relevantes, sabe? Estratégia de comunicação, né? Então, você vai conseguir tornar aquela informação científica muito mais acessível, sabe? Sim. Do ponto de vista do pesquisador, não que ele seja abandonado quando você está falando do podcast, muito pelo contrário, mas do ponto de vista do pesquisador, como você vê, como você pode extrapolar os muros da universidade e aumentar o diálogo com a sociedade? Eu acho que uma coisa vale sempre ressaltar, né, da comunicação, que eu falei anteriormente. Essa comunicação ela vai fazer muito esse link, né, entre as partes. Acho que a presença na rede social, tem muita gente que não gosta, de fato, e é normal às vezes, né, mas eu acho que é extremamente importante porque isso vai acabar aproximando. A maioria das pessoas está no Instagram, né, não tem jeito, nem que você não tenha ser uma conta pessoal, mas talvez você tenha uma conta para falar do conteúdo
que você quer abordar ali. Né? Então, por exemplo, criar um blog ou um vídeo, um canal com vídeo, né, no YouTube, e aí você consegue discutir talvez aquelas pesquisas de maneira mais informal. Eventos também, eventos públicos, você tentar parcerias com escolas, né, incentivar a participação da comunidade, pelos exemplos que eu citei anteriormente, que a gente tem feito. A parceria, por exemplo, um bom exemplo, acho que é a parceria que a gente tem com a AstraZeneca, que é uma forma de você quebrar um pouco esse muro, né, institucional apenas. E também, acho que esse é um ponto mais difícil, mas isso seria bem relevante, né, que é talvez você conseguir levar aquele material de divulgação em diferentes idiomas, por exemplo, né, ou também ajudar na acessibilidade, né, para pessoas que não têm ou a dificuldade, por exemplo, de visão, né. Então isso seria formas bastante interessantes, eu acho, de aproximar, sabe? Sim. Agora, Luísio, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que foi a sua jornada até chegar a uma universidade federal? Rapaz, eu acho que tem umas histórias que dariam um outro podcast. Mas só para a gente tentar abreviar aqui, assim, Não precisa abreviar tanto, tá? Tá bom. A gente começou, eu comecei ainda na graduação, né? Com a iniciação científica e tal. Então, eu fui orientado pelo professor Rafael Dias lá na época da graduação. Ele inclusive é de São Paulo e teve uma colaboração com a EFE na época do doutorado dele. E aí ele passou no concurso lá e começou com a orientação. Quando eu comecei na iniciação, não sabia nem o que era mestrado, não sabia nem que era possível fazer. Né? Às vezes você fala mestrado e você tem... agora talvez esteja um pouco melhor em relação a isso, mas há uns anos tinha uma dificuldade grande em relação a isso, até de conhecimento mesmo. Né? Acho que na época a gente tinha só um programa de educação física no Nordeste, e era o programa que eu fiz parte depois. Então não era tão conhecido assim, né? A concorrência era grande e tudo mais. Então eu fiz a iniciação científica no último ano da graduação, e aí eu falei, é isso que eu quero. Uma coisa interessante é que quando eu estava na prática, eu sempre achava que faltava alguma coisa. Eu trabalhei em academia, né? Antes de fazer a iniciação do mestrado, eu sempre achei que faltava alguma coisa, sabe? Me incomodava como a maneira que as coisas eram, a informação ela era passada, né? Como a gente discutia isso nas academias, enfim, eu achava que faltava alguma coisa. Então a iniciação científica foi uma boa ferramenta para eu conseguir embasar mais o meu conhecimento, né, e a minha prática. E aí depois disso eu fui para o mestrado, que é um caminho natural, assim, né, eu fiz na época era um programa associado lá em Pernambuco, Paraíba, né, a Universidade de Pernambuco, que é a Universidade Federal da Paraíba, e aí terminei o mestrado lá, foi quando eu tive a possibilidade, a professora Cláudia foi da minha banca no mestrado, até hoje ela me perturba com essa defesa, que ela pegou no meu pé na minha banca, né? E aí, depois disso, a gente conversou da possibilidade do doutorado, né? Terminei o mestrado e fui para São Paulo para tentar o doutorado. E aí eu fiquei no laboratório um tempo antes de entrar, isso foi em 2000, comecei o mestrado, terminei o mestrado em 2012, né? Finalzinho de 2012, em 2013 eu já estava em São Paulo, em março de 2013, e aí eu comecei um doutorado uns meses depois, fiquei no laboratório, aprendendo as técnicas, trabalhando com um grupo, e a gente desenvolveu o doutorado aí nesse tempo, né? Aí eu terminei o doutorado no final de 2017, e aí a partir disso foi um período muito muito bom aí, de muito trabalho, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação. Sim. E
eu terminei o doutorado nesse período, né? Eu costumo dizer que se eu não tivesse feito o doutorado na EFE e com as possibilidades que a universidade ela te dá, o fomento que você consegue ou tem a possibilidade de conseguir estando aí, dificilmente eu iria conseguir realizar o meu projeto em outra instituição, né? Não que não pudesse realizar, claro que, mas com certeza eu ia encontrar bastante dificuldade, porque foi um projeto que envolveu muita gente, né? Teve uma coleta biópsia, análise sanguínea, e a gente a gente precisou de fomento para isso, né? E a EFE, obviamente, ela te dá uma maior possibilidade, então isso é bacana. Aí terminei o doutorado, eu consegui ainda uma bolsa de pós-doutorado na FAPESP. Então, só quando eu ia começar o pós-doutorado nossa senhora, agora vai, FAPESP, aqui tem a FACEP, né? A FAPESP. Então, consegui a bolsa, mas aí apareceu uma possibilidade na Universidade Federal de Sergipe. Então, eu desisti da bolsa em São Paulo e fui tentar fui para a bolsa lá em Sergipe, né? O que é interessante para mim, eu levei em consideração, é porque lá em Sergipe era um programa mais recente, né? Claro que é EFE, e era um programa também que eu tinha a possibilidade de estar na pós-graduação. Então, a partir desse momento, eu comecei a me preocupar muito, que às vezes é uma coisa que no doutorado a gente não tem tempo, às vezes não consegue, em conseguir ministrar disciplinas e também orientar. Então, eu me inseri no programa de pós-graduação, lá em Sergipe, consegui ficar como colaborador, orientei alunos de mestrado, consegui ministrar aulas na graduação e no mestrado também, na pós-graduação. E aí isso me levou a construir uma parte do meu currículo que eu considerava um pouco defasada, assim, sabe? Então isso foi muito bom, esse período que eu passei lá, passei um tempo também com pós-doutorado, e depois apareceu a possibilidade de tentar alguns concursos, né? E aí eu fiz alguns concursos, alguns bateram na trave e outros eu consegui passar e tal. E aí sempre tem, né, uma confusão nos concursos e tal, mas no final deu certo. Eu fui aprovado no concurso no ano passado, no concurso da Federal Rural de Pernambuco, e aí fui convocado e estou lá, iniciando os trabalhos. A gente abriu um programa de pós-graduação aqui, abrimos a primeira turma, né, está entrando os alunos de mestrado, já estou com a aluna agora está com a bolsa, e aí as coisas vão andando, né? E eu vou começar a desenvolver agora meu trabalho por aqui, voltando para Recife, né? Porque eu passei nessa somatória toda São Paulo, Sergipe, uns 10 anos longe de Pernambuco, e agora estou voltando e desenvolvendo as coisas aqui. Acho que é isso, em resumo. Quem sabe você volta para o pós-doc ainda, né? Interesse tem, né? Tamo aí, viu, Cláudia? Tá, ela vai ouvir, espero. Aloysio, quais são assim, as suas maiores lembranças do seu período aqui como aluno da EFE? Olha, acho que a maior lembrança é muito trabalho, viu? É muito trabalho. Mas era uma coisa que eu particularmente gostava de fazer, né? Eu passava o dia no laboratório, eu chegava de manhã e saía à noite. E era bom. A gente tinha um grupo muito bom também, sabe? Eu acho que isso ajudou muito. Além do trabalho, uma coisa que me traz boas recordações é a convivência, né, com os colegas de laboratório. Além desses que eu falei, a gente tinha vários outros por lá, né? Então o fato de estar com colegas, né, que compartilham dos mesmos anseios, das dificuldades, das alegrias ali com você, isso é uma coisa bacana. Então isso é uma coisa que faz falta. As discussões nossas, né, lá científicas e boa parte das vezes não científicas também, ali na salinha eram momentos
bastante divertidos, assim, né? Outra coisa também que eu adoro aí, eu tenho uma raiva de quem reclama do bandejão da USP. Você não tem noção, viu? Porque eu adoro, eu não sei se vocês almoçam lá, ou janta, sei lá, mas tinha uma época que eu tava almoçando e jantando lá, inclusive. E eu adorava aquilo ali, porque, rapaz, a comida é tão boa. Eu acho, né? A comida é tão boa e você paga tão barato por aquilo ali. Isso é uma coisa. E é só você, né? Sai da EFE, vai caminhando, conversando uma besteira ali, passa, vai por dentro do CT ali e já tá no bandejão, né? Tirando as filas, o resto era muito bom, adorava o bandejão. E claro que não podia deixar de lembrar de Cláudia pegando no meu pé, né? Isso. Esse, viu, Wilson, no nervoso que dava quando a gente ia para aquela. A gente ficava no laboratório, a sala dela era no mesmo andar do prédio, né? Dos laboratórios ali. Aí a gente recebia o telefone, tocava, ó, Luiz, pode vir, viu? Ai, ai. Aí levava o computador com os dados assim abertos, vou mostrar para o orientador agora, tomar bronca. Era isso. Mas assim, foi um período muito bom, né? Muito, muito legal, que passei por aí, eu sinto falta de várias coisas dessa, né? Eu acho que essas são as principais lembranças. Lembranças que você tem. Entendi. Aloysio, qual é que você considera assim, a importância de você ter se formado, ter feito seu doutorado aqui na Escola de Educação Física da USP? Uma das coisas eu acho que eu comentei que foi o fomento, né? Seria muito difícil desenvolver meu projeto fora da EFE, tá? Então, eu acho que isso te possibilita, né, muita coisa. E tem uma formação, além disso, né? A EFE, ela antigamente estava um pouco mais simples isso, mas a EFE é a melhor escola de educação física e esporte, né, do país. A USP é a melhor instituição do país. Então, isso te possibilita, por exemplo, conseguir uma verba para fazer uma viagem e apresentar um trabalho fora. Eu tive essa possibilidade quando eu estava na EFE, né? Fazer um sanduíche e você parar o seu doutorado, às vezes, ali, né? Parar entre aspas, mas o que você estava fazendo no Brasil, para você conseguir desenvolver alguma coisa fora, né? Então, você ter essa possibilidade vai te dar muito mais base para você conseguir avançar na sua carreira acadêmica. Isso é extremamente relevante, né, para o desenvolvimento. E eu acho que no meu caso específico foi importante estar aí porque eu pude voltar depois, né, de onde eu saí, inclusive. Como a gente conversou, eu sou de Recife, e voltar para Pernambuco depois, através de um concurso, é muito, muito legal. E tendo uma base sólida que eu tive na EFE, né? A gente abriu um programa de graduação agora há pouco e poder contribuir aqui, né, tendo saído daqui e passado 10 anos fora, é muito importante. Eu acho que, para mim, enquanto docente e acadêmico, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar em um programa novo que está formando pessoas e ter a possibilidade de trazer verba para que esse programa cresça, por exemplo, né, acho que é um ponto interessante. Para a própria EFE, porque de alguma forma tem um egresso que está dando retorno para a sociedade e eu acho que a carreira acadêmica ela tem que ser pautada nisso, né? Eu tive bolsa em todas as fases que eu passei, da minha iniciação, no meu mestrado, no meu doutorado, no meu sanduíche e no meu pós-doutorado. E agora é a forma que a gente tem de retribuir para a sociedade. São essas ações que a gente tem feito. Então, eu acho que isso é importante também para a EFE. E também para a instituição que eu estou hoje. Porque eu consegui, durante a minha trajetória acadêmica, ir para uma instituição de um renome gigantesco no mundo e ter uma formação mais sólida.
né? E claro, fazer menção aqui, não poderia deixar de ser, a professora Cláudia, que me orientou, me acompanhou nesse período aí. Então, voltar depois de tudo isso, eu acho que é importante por todos esses aspectos, sabe? Inclusive para a EFE também. Sem dúvida. Para a EFE é um grande orgulho, penso eu, ter um egresso nosso trabalhando de modo a divulgar a ciência, ajudando na criação de um programa de pós-graduação, fazendo crescer a pós-graduação do país. Olha, uma pergunta que a gente tem feito para os nossos entrevistados é: que conselhos você daria para os nossos atuais alunos? Essa é uma pergunta importante, viu? Depois que eu parei não, né? Você não consegue parar, mas depois que eu precisei estudar para concurso e cair na realidade, assim, que é um pouco diferente do laboratório que você está inserido, aí o bicho pega. Então, um conselho que eu dou para quem está aí no doutorado, né, está no mestrado para entrar no doutorado, se planeje. Não deixe as coisas para muito depois, não. Porque esse momento, quando você termina o mestrado ou doutorado, é um limbo. E às vezes é um pouco difícil, né? Você consegue uma bolsa de pós-doc aqui, outra ali, mas nunca é garantido, né? Então, uma coisa que eu bato sempre na tecla quando me perguntam isso é: se planeje. Não deixa terminar para que você comece a pensar nisso. Se você quiser também, às vezes o cara não quer, né? Mas falando de uma forma geral, planejamento, né, do que você vai fazer depois. E se você quiser fazer concurso, né, entrar numa universidade pública, procure estudar, procure fortalecer, pega os editais, dá uma olhada, vai tentando um, vai tentando outro, vê como funciona. Isso ajuda muito no processo. Procura saber com outras pessoas que já fizeram como foi o processo, porque depois que você termina, aí é complicado, né? Então é bom você pensar isso com certa antecedência, dar uma olhada nesses editais, faz o possível para complementar o seu currículo, né? É como eu estava falando, às vezes a gente tem dificuldade, a gente não consegue fazer muitas coisas já além da nossa pesquisa, né? Mas se você conseguir orientar alunos, se você conseguir ministrar disciplinas além de publicar as publicações, isso é muito importante para o desenvolvimento do seu currículo e também da sua carreira profissional, né? Então, acho que esse é o principal conselho, viu, Isa, para quem está terminando agora, se planeje. Tá certo. Aloysio, era isso, né? Eu queria agradecer bastante pela sua companhia aqui no nosso podcast, compartilhar um pouquinho com a gente da sua história e da sua trajetória. Foi um prazer falar com você. Perfeito, eu que agradeço novamente o convite, né? Foi muito legal. Se precisarem de mim para mais alguma coisa, estamos aí. Só lembrando, né, pessoal, ouve aí o Resistência à Droga, ajuda a gente a divulgar. Vai lá no Instagram, no Ciclo de Fisiologia, segue a gente também, que a gente está sempre tentando divulgar conteúdo bacana aí de qualidade para atingir o máximo de gente possível, né? Acho que é isso. Muito obrigado e até a próxima, hein? Nós agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE Oficial no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.